Fala pessoal, boa noite. Voltamos aqui mais uma vez para as nossas lives do Instagram. É, Nessa segunda-feira a gente vai falar um pouco sobre a decisão que a BFA soltou na semana passada, né? Sobre o adiamento das competições da BFA desse ano, né? Eu vou estar junto com o Rodrigo Nascimento, e a gente já começa. E aí, Nascimento? E aí, mano, beleza? Beleza, e você? Tranquilo, né? Sentindo falta aí um pouquinho dos perrengues do FABR, mas estamos aí. É isso, né? Tava explicando pro pessoal rapidinho, né, o que que a gente vai discutir um pouco hoje, mas vamos fazer uma coisa diferente, né? Como você não é um cara que aparece muito nas câmeras aqui do PD, Tô te- se apresenta rapidinho pro pessoal conhecer o Rodrigo Nascimento, e aí a gente já pode esperar um pouco a galera entrar e a gente começa. Beleza, vamos lá. Bom, sou Rodrigo Nascimento, estou no FABR uns 3, 4 anos mais ou menos. Comecei cobrindo pelo torcedores.com, desde 2017 mais ou menos. A partir de 2018, a convite da Cris, passei a fazer a assessoria da SPFL, então os releases da liga são feitos por mim, né? Alguns times já devem ter me visto aí, jogadores, treinadores, enfim, enchendo o saco deles aí por WhatsApp ou nos campos atrás de declarações. E recentemente aí, desde o ano passado, na verdade, faço parte do Primeira Descida, mas não me envolvia muito. Esse ano, tô aí como uma espécie de editor aí da galera. E é isso. Esse é o meu trabalho no Primeira Descida, lógico, e É, envolvendo futebol americano. Tem outras 300 mil coisas aí que eu faço. para quem não conhece, o Nascimento é um dos caras que mais escreve sobre automobilismo no Brasil, que está no mundo, né? Principalmente sobre Fórmula E, apesar de ser uma coisa que eu nunca escondi que eu não sou muito fã. O Nascimento é um dos caras que mais escreve sobre isso, né? E bom, Nascimento, vamos direto ao ponto, né? A Sim, BFA na semana passada tomou uma decisão que nós particularmente discutimos bastante no Primeira Decide e praticamente no grupo do Primeira Decide, no particular discutimos bastante, que era o inevitável, o adiamento da BFA 2020, tanto a BFA Elite quanto a BFA Acesso, a BFA Feminina, e você estava presente na coletiva, e eu queria que você falasse um pouco da coletiva, o que foi falado, quem falou, e o que, para quem não acompanhou ao vivo, o que foi discutido durante essa coletiva. sim, foi uma coletiva que meio que surgiu às pressas, né? Foi coisa assim, avisaram meia hora antes, mas é compreensível, porque pelo que depois o próprio Marcelo Bruno, o presidente da Liga, explicou, eles tinham acabado de tomar a decisão naquele momento, eles haviam notificado, tinham acabado de notificar as equipes que a BFA 2020, por enquanto, está suspensa, né? Não quer dizer que não vai É. acontecer, quer dizer apenas que não tem uma data para acontecer, né? Lembrando que Pelo menos o início dela estava previsto para junho, né? tá. Para quem não sabe. Isso, então assim, eles preferiram a não ter uma data, né? Até por conta das circunstâncias, né, meu? Acho que hoje não tem como você pensar em praticar esporte aqui no Brasil, é inviável. O coronavírus chegou aqui bem depois do que outros países, por mais que a gente veja de repente a Alemanha retomando algumas atividades, alguns outros países da Europa aliviando essa questão da pandemia, né? Da quarentena. O Brasil ainda não está nesse estágio, não dá para brincar com isso, não dá para flertar, não dá para você pensar em fazer qualquer competição esportiva. E o FABR, lógico, não é diferente, afinal de contas, se competições como NBB, Superliga, o futebol com todo o dinheiro, com Hum. todas as questões contratuais que tem, ele não está conseguindo voltar à sua normalidade, não vai ser o FABR que vai se aventurar nisso e fazer diferente. Então foi uma decisão acertada, inclusive eu como um crítico ferrenho da BFA, não gosto do modelo que eles adotam, enfim, tenho diversas críticas, mas primeiro eu tenho que dar os parabéns a eles pela atitude, pela coragem, fizeram o certo,
Não tem como você pôr uma data. O Marcelo Bruno ele comentou durante a coletiva que eles não estão preocupados com isso, né? No momento, até porque o FABR, aí é uma coisa que eu concordo muito com ele, ao contrário de todas essas ligas, todos esses outros esportes, o FABR ele não tem nenhum parceiro comercial, um contrato que, de certa forma, Um os times têm. patrocinador master, né? Vamos dizer assim, né? Exato, algo que tipo tenha um contrato ali e você tenha que se expor. Não tem essa necessidade. Todos os patrocinadores e parceiros dos times e das ligas são parceiros pontuais, parceiros de momento. Então, cara, o máximo que vai acontecer de dano num primeiro momento para o FABR é que simplesmente não vai acontecer. Esse ano não Sim. vai jogar. Mas o ano que vem, cara, passada a pandemia, passado tudo, volta tudo totalmente ao normal. O FABR não vai sofrer tanto quanto um basquete, quanto um vôlei. Hoje mesmo eu estava lendo aqui que o vôlei e o basquete tem equipes já provavelmente não voltarão a disputar. Por exemplo, um Sesc Rio, um SESI São Paulo, O um Corinthians time de Bauru Basquete, né? não vai Encerrou as jogar. atividades, né? Exatamente, E o Bauru de basquete, que é tradicional, também encerrou as atividades, não vai retomar. Então, cara, esses esportes, sim, principalmente os olímpicos, vão correr risco, o automobilismo vai correr risco, mas o FABR não. Mas voltando à Liga BFA, eles falaram isso, que ia ficar suspenso, e aí foi levantado algumas outras questões. Uma delas, por exemplo, sobre os jogadores que já pagaram a taxa de inscrição, né? Porque muitos já haviam pago. De acordo com Marcelo Bruno, esses valores não serão devolvidos aos atletas que pagaram, mas eles já estão com a inscrição confirmada quando for acontecer a competição. Se, por sim. exemplo, sei lá, de repente volta em setembro, volta em outubro, der para fazer uma competição tiro curto, sei lá, alguma coisa do tipo, eles já estão inscritos, vão disputar normalmente a competição, ou para o ano que vem, caso só seja possível jogar o ano que vem. Então, os jogadores que já pagaram esse valor, de certa forma, tem o lado bom e o lado ruim. O lado É, bom é que a inscrição está feita. O lado ruim e se o cara não ficar aqui para jogar? Se ele não quiser mais jogar, e aí? eu ia mencionar exatamente isso. O grande problema é se você virar no ano que vem, por exemplo, e o jogador não praticar mais o FBR, ou se ele estiver em outra equipe, por exemplo, como que vai funcionar para esse sistema. Claro, é uma coisa mais básica, mas, por exemplo, se o jogador não quiser mais jogar, ou se a equipe no ano seguinte decidir que não quer ter esse gasto, porque vai ter que se reestruturar por tudo que está sendo esse 2020, a decisão Exato. foi acertada. Eu acho que foi como você falou. Eu acho que até por ser uma coisa online, a conferência, o fato deles terem avisado com uma meia hora de antecedência não atrapalhou para que a imprensa cobrisse o evento, né? Porque foi um evento online. Achei que eles foram bem nas respostas. Para quem não acompanhou no site do Primeiro Descida, tem uma matéria que o Matheus Pinheiro fez, que fala um pouco sobre o que foi falado pelo presidente, o que o Rossetti falou, que é um dos representantes da BFA também. Mas eu concordo muito com você de que, até pela falta de um patrocinador master, não tinha uma pressão tão grande para que se decorresse, né? Exato. Se a gente pegar a SPFL, por exemplo, a SPFL teve a última rodada, teve as primeiras 2 semanas. Na primeira semana foi a abertura, né, que foi o jogo do Rio Preto Wilders e do Guardians. E na segunda semana teve uma rodada no sábado e no domingo. Só que, por exemplo, na rodada que foi no Parque São Jorge, o Corinthians já se preveniu, fazendo o jogo com os portões fechados, né? Que foi até uma atitude do Parque São Jorge. No domingo tiveram os jogos também. Só que no dia seguinte, eu acho que foi até na segunda-feira já, a Já SPFL foi. se prontificou, paralisou os jogos. E era uma coisa necessária. A BFA, a gente conversava que a gente sentia que isso estava para acontecer, né? Porque junho era um prazo muito curto. Você pensar que São Paulo vai ficar tudo fechado até o final de maio, já é certeza, é muita coisa. Eu, particularmente, acho que esse ano, se alguma coisa for disputada, teriam que ser os estaduais. Pensando na questão financeira, pensando na questão de preparo dos atletas, pensando em muitos cenários, porque a gente tem que considerar os jogadores que perderam emprego, as equipes que não estão arrecadando,
O fator de gasto que a Karina falou na semana passada na live com o Matheus, um jogo de futebol americano, ele gira em torno de R$ 4.000 de gasto. Então, você pensar que a equipe praticamente ficou no vermelho o ano inteiro e a equipe ter que jogar isso no segundo semestre, no final de ano, como por exemplo se for um tiro curto, eu acho que é inviável. Acho que a solução é sim o campeonato acontecer só no ano que vem. Perguntaram para ele sobre a possibilidade de se começar esse ano e terminar ano que vem, eles descartaram, né? Falaram que não é uma possibilidade, o que é uma coisa acertada, porque aí você estaria batendo de frente com o playoffs da NFL, então é ainda mais complicado para você se competir, Mais ou menos, mas né? Mais é, ou menos. Mais ou menos, porque assim, quando a gente fala de começar, e quem fez essa pergunta para ele lá fui eu, só que no dia eu tava com outro celular, o microfone tava zoado, eu não pude, não rebater, mas explicar para ele que quando a gente se refere em primeiro semestre aqui no Brasil, não é necessariamente que a competição comece e termine no primeiro semestre. uhum, Eu acho que no caso da BFA, e é isso que eu enalteço, por exemplo, na SPFL, é que assim, a SPFL, por exemplo, ela começa após aquele período que a gente tem ocioso de final de ano ao carnaval, que a galera geralmente sim, emenda, né? E, sim, e até o próprio Marcelo Bruno, ele usou isso como justificativa lá, porque ele falou, eu não acho justo começar, por exemplo, uma BFA em janeiro ou em fevereiro, porque você tem esse tempo do cara que passou final de ano curtindo, viajando tal e tal, o cara volta, assim que ele volta a treinar, passa algumas semanas, já é o carnaval. Aí eu sim, vou ter que dispensar o cara vai de novo curtir, uma, 2 semanas ali curtindo para voltar de novo e já jogar. Não é é justo. complicado. Concordo. Só que quando a gente fala do calendário primeiro semestre, é começar no primeiro semestre, não necessariamente terminar no Sim, primeiro semestre. Porque, por exemplo, o que eu vejo como perfeito, tá, para o Brasil, na minha opinião, para uma competição nacional, é você pegar o final, a febre pós-Super Bowl, porque o Super Bowl é um evento, o que atrai muito aqui no Brasil ainda é o Super Bowl. A NFL atrai bastante, cada ano cresce, mas o evento que chama a atenção mesmo é o Super é, Bowl. Você aproveitar essa fase pós-Super Bowl ali início, que ainda está quente, está fervendo, você inicia a competição, eu entendo, tem a questão do carnaval e tal e tudo mais. Então, eu vejo que a abordagem da SPFL ela é a correta. Ela é a correta. Você começa ali logo após carnaval, faz um campeonato, termina um pouco antes do início da NFL e tá beleza. Só que aí sim, depois eu vou explicar o porquê eu acho que isso é prejudicial para a BFA. O Marcelo Bruno ele falou uma série de questões que de fato eu não levava em conta, e nesse sentido ele tem razão, que é, por exemplo, a questão de chuvas do primeiro semestre. Em alguns locais chovem muito, sim, você não teria locais aptos para receber o futebol americano. Né? Você também tem a concorrência com os estaduais, né? sim, Muitos locais que são utilizados para jogos são estádios de times pequenos que geralmente têm uma atividade maior no primeiro semestre, porque eles disputam primeira, segunda, terceira divisão de estadual, então fica mais difícil para você conseguir esses estádios. Então, por conta de tudo isso, eu entendi o que ele falou e eu concordei com ele. Só uma coisa que eu não concordei com ele, que é quando ele fala que você ter o highlights da Liga BFA nas transmissões da ESPN é um grande feito. Na minha opinião, não é. Porque nem todo. O Brasil Ball ele é um evento muito bonito, mas o resto da BFA não tem a estrutura do Brasil Ball. Então, o Brasil Ball ele é muito bonito. A transmissão do jogo ano passado foi espetacular, sim. foi uma coisa linda de se ver. Mas, cara, eu vi jogos tendo highlights na ESPN que era feio, cara. A diferença de uma filmagem para outra ela é muito grande porque são equipes diferentes, com aparelhos diferentes, com capacidade de internet diferente, é tudo diferente. Por Sim, mais que eles tenham padronizar, e você tem até mais gabarito do que eu para falar, porque você era um dos caras que editava vídeos lá, você sabe. Tem vídeo sim, que a filmagem é linda, tem jogo que, cara, é. não tem como você fazer um highlights daquilo para você pôr numa TV. É O que complicado. eu gosto, se a gente for falar isso daí, é que realmente, ano passado, para quem não sabe, eu tenho a minha empresa de filmagem e tudo mais. A gente
fez boa parte dos times paulistas na BFA e primeiro semestre, segundo semestre, mas e eu entendo o que você fala, porque realmente a gente sabe que tem algumas equipes que levam um pouco mais a sério do que outras, só que, por exemplo, o que o Trigo falou, mostrar aquele envelopamento, gera comparação NFL e Sim, BFA. é isso E, que eu falo, esse é o mal. e realmente Esse é o é uma mal, coisa que cara. não dá para se comparar. Porque é uma coisa que a gente sempre discute, que muita gente às vezes acha que a gente está querendo bater de frente, uma coisa assim. A galera que curte BFA, na maior parte das vezes curte NFL, na minha concepção. Mas quem curte NFL não necessariamente curte o FA, entendeu? Exatamente. Então, isso é um parâmetro muito distante. Por exemplo, eu tenho colegas, amigos, pessoas com quem eu converso sobre a NFL, que assistem a NFL há 10, 12 anos, e quando eu falo que eu era jogador aqui no Brasil, o cara não sabia que tinha um time em São Paulo. Em São Paulo a gente tem Normal, 3 divisões de campeonato, entendeu? é normal, Então, cara, é normal. eu acho que assim, a divulgação é importante. Eu acho que a ESPN, por toda a história que tem com o futebol americano, é o caminho. O Matheus, desde que entrou lá, é um cara que tem também feito um esforço legal para falar sempre que possível. Fez a transmissão do Brasil Ball. Só que nisso eu concordo com você. Eu acho que aparecer por aparecer na ESPN para falar que apareceu não é um negócio que gera tanto benefício para um jogador ou para um atleta. Porque a grande verdade é quem vai atrás do time da cidade ou alguma coisa assim são os comércios, empresas da cidade. Entendeu? Para ele, a gente já discutiu muito isso, inclusive. Para um time, por exemplo, para uma empresa nacional, é, o que uma equipe do interior de São Paulo ou uma equipe da capital mesmo que tenha menos expressão, o que ela vai agregar para o time dele, entendeu? Num nível realmente de impulsionamento, de gerar resultado, de você trazer um retorno. É, por exemplo, eu acho que eu não lembro qual que foi que a gente estava discutindo sobre isso, que era alguma coisa de um mercado local que apareceu na TV. E a gente entrou nessa discussão que para o mercado local, de certa forma, não interessa muito que o Brasil todo esteja vendo o negócio dele, porque o negócio dele é local, entendeu? São poucos times realmente que tem um patrocínio que vai se beneficiar, como por exemplo o Galo, que tem alguns patrocínios um pouco maiores. O Betim, se eu não me engano, é um time que esse ano teria teoricamente um patrocinador master, mas nesse quesito eu concordo com você, porque não é um ponto que vai trazer um grande patrocinador para o seu time e vai falar, nossa, ele apareceu aqui, então é aqui que eu vou colocar o meu pote de ouro. Cara, porque, por exemplo, esse foi um dos motivos, por exemplo, que o Bauru do basquete ele fechou, ele encerrou as atividades. Porque assim, faltava patrocínio para o Bauru? Não. Ele tinha 20 patrocinadores. Só que todos eram locais, eram da cidade. Para os Sim. caras, tanto faz aparecer no NBB, no Campeonato Paulista, tanto faz, porque é o mercadinho do seu Zé, a mercearia do seu João, é o cabeleireiro do Antônio. Cara, para esses caras, o que importa são as pessoas ali, a comunidade, o local. Eles querem mostrar que eles estão apoiando o time da cidade, estão comprando a ideia. Sim. Mas os caras não têm o menor interesse se vai aparecer o patrocínio na camisa ou em algum lugar, numa Globo, no Sport TV. Para os caras, tanto faz, tanto fez. Entendeu? Porque para eles o que importa é o que ali é o regional. Então eu acho que nesse sentido. Não estou falando que a BFA não deve aparecer na ESPN. Não deve. Eu só não acho que você tem que achar que highlights num jogo de NFL é o seu grande. É a sua grande jogada, é a sua grande É. ação. Não. Eu ainda acho que, assim, o foco tem que ser ESPN mesmo, porque é o canal referência dos esportes americanos aqui no Brasil. O Trigo falando que o Magazine Luiza patrocina o Bauru. Patrocinava, né? Porque o Bauru não tem mais. Mas patrocinava, mas o Magazine Luiza sim. Você ter um Magazine Luiza para ele é interessante ter uma exposição nacional. Para o Boteco do Seu Zé, não. Mas voltando a esse assunto, eu acho que a grande questão, quando a gente avalia essa questão da ESPN, é o seguinte: Uhum. a ESPN, cara, ela tem que ser sempre o objetivo, porque é o canal que tem a identidade do futebol americano aqui no Brasil. É mais ou Sim. menos a Globo pro futebol hoje. Você tem que estar lá. Você tem que estar lá, ponto. É o objetivo.
Mas existem caminhos alternativos. A SPFL achou o Band Esportes. Através do Band Esportes, se der certo o projeto lá, daqui a pouco a SPFL pode estar na Band aberta, Sim, uma final na Band aberta. Uma final na Band aberta tem uma audiência maior do que na ESPN, por exemplo. Aliás, qualquer canal em TV aberta tem uma audiência superior à TV paga, porque a TV paga você restringe o seu alcance. sim, Você tem que entender que, assim, para o cara assistir ESPN tem que ter assinatura TV a cabo. Ter assinatura de canal a cabo ainda não é o suficiente, porque a ESPN não está na maioria dos pacotes básicos. Aliás, eu acredito que a ESPN não está em nenhum pacote básico de assinatura. Você tem que fazer um up no seu pacote para ter direito a assistir a ESPN. Então, assim, já aumenta o gasto. Cara, me desculpa, o cara pode gastar isso e pode gastar isso por NFL e às vezes nem tanto, porque, por exemplo, hoje o fã de NFL ele tem uma alternativa que é até mais barata que a própria ESPN, que é o Game Pass. O sim. Game Pass aí, se você é cliente de uma determinada operadora aí, você faz o plano dos caras lá por mês, tem um baita desconto no Game Pass e você tem simplesmente na sua mão todos os jogos da NFL. Então você já não é mais tão dependente da ESPN nesse sentido. E a tendência é essa. Então eu Sim. acho que é legal você mirar a ESPN, porque já tem uma associação lógica com a NFL. Mas, cara, eu acho que você resumir esse lance do highlights, eu acho que é muito pouco. Mas enfim, essa não, para mim não foi a grande questão. A gente está até meio que fugindo um pouco do assunto, né? A gente estava mais na discussão do que Eu isso acho tudo. assim, É porque isso tudo gera, a gente começa a discutir, né? não, é mais por causa disso, porque assim, o que eu perguntei para ele, na verdade, lá na coletiva, foi o seguinte: se a, digamos que, sei lá, em agosto, setembro, as coisas meio que se normalize, fique mais flexível esse lance da pandemia, e aí o que que você faz? Alguns eventos possam ser realizados, nisso o futebol americano volte. Se voltar a Sim, ser realizado, a lógica é você começar pelos estaduais que já estavam em andamento. A correto. SPFL está em andamento, se eu não estiver enganado, o Paranaense já estava em Sim. andamento, eu acho que o Paranaense, Gaúcho, acho que o não tenho Catarinense certeza. também já tinha É, começado. você tinha uns três estaduais que já tinham começado, Sim, entre eles a SPL. A lógica é você retomar os estaduais. Até porque, primeiro, os estaduais, o custo é muito menor, menor. né? Já tem uma tabela pronta, já tem tudo pronto. A SPFL mesmo já tem tudo pronto, cara. Na hora que Sim, falar, eu ó, os eventos lembro podem recorrer, o é questão, cronograma da liga já estava tudo definido até a final já. Então era um. entendeu? Então já tem tudo definido. O mais fácil é você retomar os estaduais. Sim, E até por do curto prazo de tempo, porque, por exemplo, se vamos dizer, o calendário retome as atividades em setembro, você tem setembro, outubro e novembro praticamente. Você só tem três né? meses. Não dá para você fazer um nacional em 3 meses, mas um estadual dá. Então Sim. a lógica é você retomar os estaduais seguem até o final do ano, e aí a minha pergunta para ele foi: com isso, a BFA pensa em inverter o ano que vem o calendário para ela poder começar um pouco antes? E aí ele falou que não, até porque eles teriam que conversar com federações, conversar com todos os times. Os Sim. times provavelmente não aceitariam, porque de certa forma já tem uma programação. E aí com isso a BFA ou torce para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível esse ano, para acontecer esse ano, ou ela só vai voltar Eu, mesmo em julho de 2021. eu particularmente acho que para esse ano, a menos que a gente tenha uma reviravolta muito grande, eu acho que a BFA ou ela não vai acontecer, ou a gente vai ter mais times, de certa forma, desistindo da competição, porque é uma situação muito delicada, né? A verdade é essa. 2020 está sendo um ano muito delicado em todos os fatores possíveis e imagináveis. Eu também sou de acordo com a questão dos estaduais. Agora, pensando até na saúde física do atleta. Por exemplo, o atleta, a gente querendo ou não, existem diferenças entre você jogar a um nível estadual e a um nível nacional. Para quem já jogou, para quem joga nesses dois níveis, sabe a diferença de jogar o estadual e jogar um nacional. Joga um estadual, por exemplo, você tem que ir para uma outra cidade vamos pegar, por exemplo, Rio Preto, que é uma cidade que geralmente é a viagem mais longa. O time leva 6 horas de viagem, que já é uma viagem um pouco cansativa de ônibus para você jogar no dia seguinte. Só que aí se você pegar, por exemplo, Vila Velha, é,
muitos times vão de ônibus para lá. Se não me engano, são 16, 17 horas. Então, você imagina o cara que não teve academia durante todo esse período para ter uma boa preparação, ele retoma as atividades, aí ele tem que, em 3, 4 semanas, encarar uma viagem dessas, de 17 Pois horas, é. dentro de um ônibus. O Trigo falou 17 horas. 17 horas dentro de um ônibus para você chegar, jogar contra uma outra equipe que está descansada, porque ela é a equipe da casa. Depois do jogo, volta para São Paulo, mais 17 horas. Então, é toda uma questão, ao meu ver, que pesa contra a BFA esse ano. Eu acho que a Liga ela pode aprender muito com tudo que aconteceu. Acho que todo mundo vai aprender bastante, né? Na vida mesmo. Eu acho que eu estava até conversando isso com a minha mãe, que a gente está isolado os dois aqui. Acho que 2020 está servindo para a gente aprender muita coisa da vida, sabe? O que a gente acha que é importante, que não é. Coisas que a gente dá valor e deveria dar mais. É, Inclusive, não tem nada a ver, mas eu queria mandar minhas melhoras para a mãe do Antônio Carlos. Para quem não sabe, é um colega Opa, nosso do Primeira Descida. sim, A mãe dele tem alguns problemas de saúde e ela está internada mais uma vez. Ele falou que está tudo bem, que ela deve estar saindo nos próximos dias. Mas eu queria deixar aqui também as nossas melhoras para ela, que a gente espera que ela passe por isso logo sim. e que eles possam estar juntos novamente. Mas, enfim, eu acho que a EBFA, a gente até discutiu isso, eu acho que o plano melhor seria assim, ó, a gente tem que pegar tudo que a gente tem e começar a trabalhar 2021. Como que a gente pode ser uma liga melhor? Pensando em divulgação, pensando em estratégia de custos, para tentar reduzir um pouco o custo para o atleta e para o time, padronizar os campos, por exemplo. Claro que quando a gente fala de nível estadual e nacional, o leque é muito maior para você ter controle. Mas, por exemplo, falando de São Paulo, a SPFL é a liga que cuida de arbitragem, é a liga que cuida de pintagem, de pintar campo, de água que está na sideline, de tudo. Então, os times, de certa forma, eles têm o gasto com a liga e depois disso, os times têm que ir para os lugares e jogar. Na BFA, o time tem todos os custos que ele tem que ter. Aí ele tem que pagar a arbitragem, aí ele tem que pagar o campo, ele tem que pagar a pintura do campo. Ele tem todo um carrossel de gastos que ele ainda vai ter, além do que a BFA em si cobra, né, para o time estar Sim. inscrito e apto. Então eu acho que a liga pode aprender muito. Eu acho que na parte de divulgação mesmo, eu gosto bastante. Eu acho que eles fazem umas atividades bem legais no Instagram, se preocupam com relação às filmagens, porque por mais que a gente saiba que existe uma disparidade, existe um padrão que a BFA exige, e eu falo isso porque eu já fui cobrado de tal detalhe não respeitou tal regra e tal coisa aconteceu. Isso eu elogio porque é um negócio que é realmente cobrado e eles têm um manual de como deve ser feito, de tempo de filmagem, questão de som, questão de espaço, de tudo que tem que ser respeitado. Então é um negócio muito bom e eu acho que a liga ela tem potencial para ser melhor, entendeu? Foi como você falou, ela está presente na ESPN, que é o veículo que mais chama futebol americano. O Band Esportes está fazendo sua parte, está cobrindo a SPFL, tá colocando os times que talvez nunca fossem ter espaço, tá colocando eles na TV, tá fazendo todo mundo aparecer. O futebol americano não para de crescer no Brasil, galera. Então eu acho que Parar. a gente tem que usar isso tudo que está passando para a gente aprender a ser melhor, entendeu? Eu fico chateado, particularmente, falando de São Paulo, com Palmeiras, com Moca, com outras equipes que se dispõem com a Lusa, com equipes que se dispõem a só jogar o Nacional, porque elas, no final das contas, vão ser as maiores prejudicadas. E É isso que tinham eu ia todo o falar. planejamento. Era isso que eu ia falar. Eu acho que, assim, quando a gente fala do Covid-19, como até comentei no início, eu acho que o FABR é um dos esportes que menos vai sofrer, assim, de imediato com essa questão do Covid-19, em relação, lógico, às outras modalidades esportivas. Financeiramente falando, né? Isso, só que a questão é esses programas que abdicaram de jogar os estaduais para jogar o nacional. Sim, Eu acho que essas equipes vão sofrer muito por conta de duas coisas muito simples, né? Primeiro que 99,8% dos jogadores de FABR eles pagam para jogar. Qual é a sim. situação financeira desses caras quando passar a pandemia? Muitos deles estarão desempregados,
ou vão estar trabalhando com uma redução salarial. Com certeza o esporte vai ser uma das coisas menos importantes quando tudo isso passar. Em contrapartida, se as equipes já tinham dificuldade de arrumar patrocínio, a dificuldade vai aumentar um pouco mais, porque agora eles vão ganhar a concorrência de todas as outras competições que também estão perdendo arrecadação. Sim, Questão de público para o FABR não interfere, a grande verdade é essa, vamos ser bem sinceros. Não é ingresso que banca o futebol americano, a gente sabe muito bem disso. Não acho que vai haver alteração nesse sentido. Mas essas equipes que abdicaram de jogar o estadual, cara, elas vão sofrer muito por conta de um outro detalhe. Além do jogador não ter mais um aporte financeiro que talvez lhe dê condições, a gente teve o aumento do dólar incontrolável e a gente não pode esquecer que muitos equipamentos de futebol americano vêm de fora. sim, Começa por aí, não são daqui. Então, esse aumento do dólar vai tornar um pouquinho mais complicado a ter esse acesso desses equipamentos. A grande verdade é essa. E uma outra grande questão também, que é válida a gente anotar, é que assim, o jogador ele parte do princípio que ele quer jogar, ele quer estar em campo, cara. sim. Você acha que algum programa desses vai convencer o cara a ficar um ano apenas treinando para o Nacional de 2021? É complicado. Eu duvido. É Me complicado. desculpa, eu duvido. Por mais tentador, por mais organizado que sejam esses programas. E olha que tem programas aí muito bons. Sim. Uma coisa é o T-Rex, por exemplo, que foi corajoso, não esperou ninguém comunicar nada, foi lá e bancou. Esse ano não vamos entrar em campo. Ok. Mas quantos T-Rex nós temos aqui no Brasil? Sim. Não temos muitos. Entendeu? Equipes com a estrutura do T-Rex. Aqui em São Paulo mesmo temos uma, duas e olhe lá. Entendeu? Sim. Tem muitas equipes pelo Brasil afora que não tem sequer condições. Muitas delas, pode ter certeza, com o tempo vão sofrer as É, consequências e de fato vão deixar de existir. O que é um sim. processo natural também, porque de certa forma isso já ia acontecer. A grande verdade é essa, porque todo esporte é assim: você tem um boom, surge 300 mil equipes, algumas vão se tornando mais profissionais que as outras, e o Sim. futebol americano está nessa transição do amador para o profissional. Quem souber fazer essa transição direito, Vai vai ficar. sobreviver. Vai ter um período de crise, É. mas vai sobreviver. Quem não souber fazer isso direito, meu amigo, vai sumir. E aí E a grande esse para quem não sabe, desculpa só te interromper rapidinho, esse foi o processo da NFL. Quando a NFL surgiu, foi a mesma coisa. Eram centenas de equipes que com o tempo foram se dissipando para que chegasse, e foi como você falou, na época não foram 32, mas nas equipes que conseguiram se adaptar, se lapidar, ter o projeto para ser uma equipe maior. Até respondendo já meio que a pergunta do Caio, né? Diminuir as equipes seria uma solução para conseguir padrão de campo, por exemplo? Não sei se seria só nessa questão, mas o grande problema é que eu sempre falo é que tem muitos jogadores que vão de um time para o outro porque, como você falou, eles querem jogar. Então, tem é, muitos jogadores que, quando são colocados na reserva ou perdem um pouco de espaço, eles procuram outras equipes. Quantas equipes a gente já não viu começar do zero com caras que eram ex-jogadores de equipe A, de equipe B, de equipe C? Só que eu acho que a grande verdade é que a gente tem as equipes têm que se organizar e fazer uma coisa que seja consensa. Por exemplo, o time que era o de Diadema, quando se juntou com o Storm, foi mais ou menos essa ideia de a gente tem jogador bom aqui, a gente tem jogador bom aqui, vamos juntar essa galera, vamos fazer um time mais competitivo do que dois times um pouco mais fracos, entendeu? É, o Trigo falou que a equipe do Rex tomou essa atitude porque perdeu os patrocinadores. Por isso o time não pode ver só de uma receita. Na FBR tem normal. ganho. Isso é verdade. O quanto Sim, mais. lógico, não é porque ele pensou no bem-estar. Assim, pensou no bem-estar, Sim, óbvio. foi uma Mas via não de foi mão só por dupla. pensar no bem-estar, não. Para proteger todos os nossos atletas, vamos parar, não vamos ter mais atividade esse ano. Não. Com certeza houve algum baque para aquele pilar de sustentação do time. Qual que é esse pilar, provavelmente? O que é o pilar de todos? Dinheiro. Dinheiro. Então, você não tem como manter, você para as atividades, você toma, porque assim, qual vai ser o Sim. grande prejuízo para o T-Rex de verdade? Nenhum, porque é, olhando, cara, não vai acontecer a BFA esse ano. Lógico, eles não iriam A adiar. gente não, a gente não tá batendo martelo aqui.
Só É, que a gente está sendo bem sincero com o que a gente acredita. diante do Na cenário. minha opinião, ela não deveria acontecer. Sim, e eu acho que é até o certo, eu concordo plenamente com você. Por exemplo, sou o Marcelo Bruno, sou o Rossetti, cara, estaria já programando 2021, iria analisar com cuidado o retorno das equipes, ver quais equipes teriam condições financeiras de se manter na BFA, porque você pode ter certeza, nós não teremos essas 32 equipes presentes ano que vem, as que ainda estão inscritas, não estarão todas no ano que vem inscritas, pode ter certeza absoluta disso. Não vou chutar número aqui de quantas devem sair, mas algumas devem reclinar a participação, o que é natural. A mesma coisa vai acontecer com o BFA 2, muitas equipes vão desistir, porque Sim, não vai haver como, cara. Tem que encarar, e era isso que eu ia falar no começo, tem que encarar essa pandemia, o mundo pós-pandemia, como um reboot. Ele vai ser um reboot para a FABR. O vai. que para a FABR é bom, porque ele não vai perder tanta coisa assim. Mas vai ser um reboot, cara. Vão ter que pensar em outras possibilidades para se sustentar. Algumas equipes vão conseguir sobreviver de boa porque tem um bom planejamento e nós temos equipes aí com ótimos gestores. Como toda parte da sociedade tem os bons e os ruins, lamento pelos ruins. Quem tem gente ruim no comando, Sim. cara, provavelmente vai E começar a querendo ou desaparecer. não, para quem não lembra, né, que até saiu um pouco do radar, tava se tendo a discussão da volta da, não sei se é a volta da antiga Liga Nacional, né, que se a gente pode falar desse jeito, Tinha a ou Liga se é, Nacional e tinha a Taça Brasil, né? Tinha a Taça Brasil mas também. A Taça Brasil era um pouco diferente o conceito, não era? É, Era os campeões estaduais disputando entre É si. que na verdade de campeão estadual só tinha o Galo, né? Só o Galo aceitou. Bom, mas respondendo uma outra pergunta da Shade N9, será que a galera não vai perceber que está muito inflado o número de equipes? Na real, eu acho que algumas pessoas entendem que isso acontece, entendeu? Mas foi o que o Nascimento falou. É muito de quem está comandando o time para ter o braço a torcer e realmente entender o que é melhor para quem está lá, sabe? O Trigo falou que se acha que que a NFL vai acontecer. Eu acho que sim, porque eu acho que a gente está falando de. Agora falando de dinheiro, a gente está falando de muita grana, muita grana. Se você pensar, por exemplo, o beisebol, para quem não sabe, está sendo feito todo um esquema para que seja disputado em um lugar só, mas para que aconteça, porque aí é a diferença do amador para o profissional, que você tem que cumprir Sim, contrato. A gente estava até discutindo isso sobre questão de jogos para os caras do beisebol, né? Que eu estava explicando para o sim, foi Nascimento verdade. porque a temporada de beisebol, se ela acontecer, ela não teria menos que 80 jogos, que é metade da temporada regular. Porque tem muita coisa de contrato dos caras que eles poderiam, daqui um ano ou dois, processar a liga e os escambau. Mas, enfim, só respondendo, eu acredito que a NFL vai acontecer. O Trigo falou: quem ganhar para a Cara, esse ano vai ser mais uma briga. Quem ganhou nunca será considerado campeão. Posso uma vez. E achei de mais uma vez falando que se até a NBA periga voltar, imagina a NFL que vai ser lá em outubro. não, a NFL A volta. NFL eu A acho que NFL, volta também. Eu acho que até lá, espero que a gente tenha aprendido. Os Estados Unidos também espero que eles tenham aprendido bastante com tudo. o que vai E rolar, na minha opinião, só complementando isso daí de NFL, é aqueles jogos internacionais. é, Aqueles jogos internacionais em Londres, eu no acho que esse ano México, não deveria ter. Ah, esquece. Eu acho que isso daí vai rodar porque eu acho que vai ficar muito rígido sim. essa questão de Falando, viagem. falando mais uma vez rapidinho, só para encerrar sobre o negócio do beisebol. A MLB tomou a mesma atitude. Eles tinham acho que 10 jogos internacionais e a liga falou: independente se a temporada 2020 acontecer ou não, os jogos internacionais não vão acontecer. Porque pensando na saúde dos atletas, pensando na questão dos outros países, como vão estar. O Andres mandou: as equipes que decidiram jogar somente no segundo semestre, se não voltar a jogar no primeiro, perderá muito. Cara, é aquilo que a gente tá falando. É perigoso uma equipe que só joga o Nacional por conta de tudo isso que está acontecendo, porque assim, qual que é o intuito base de uma equipe que não quer jogar o estadual para focar no brasileiro? Eu quero que a minha equipe treine mais, esteja fisicamente melhor, que os meus jogadores entendam o que eu vou fazer e que eu tenha um time zerado. Para quem não sabe ou não lembra, uma das motivações que a gente ficou sabendo que tiraram a Lusa da SPFL foi que a Lusa perdeu muitos jogadores lesionados na reta final da SPFL e que isso, de certa forma, custou um pouco no começo da BFA.
Então, você pensar nisso aqui tudo isso cai por terra por causa da pandemia, porque você não está tendo seus jogadores treinando juntos para treinar playbook. Você não está preparando eles fisicamente. O time não está ficando entrosado no ataque ou na defesa. E se você pensar, quando tudo isso voltar, você vai ter um desgaste ainda maior, porque os seus caras não estão prontos para esse jogo. Entendeu? Então eu acho que as equipes que assumem que só vão jogar BFA, elas também deveriam sentar com os jogadores, conversar e realmente assumir. Falar, gente, a gente não vai jogar, não vai dar. Pensando não só em gasto, pensando na saúde dos atletas, gente. Eu acho que é um negócio que você vai se colocar num risco muito grande. O futebol americano é um esporte de contato, é um esporte que tem todos os cuidados que as equipes têm que ter, eles têm. Tem médico em todos os jogos. Tudo que é feito tem que ser feito. Mas a gente está falando de uma coisa muito atípica, de que a nossa geração nunca presenciou. Então a gente não sabe como tudo vai estar, a gente não sabe quem está se preparando em casa, quem não está se preparando, quem está estudando, quem não está estudando. Então são muitas coisas negativas que podem acontecer e a gente não consegue ver nenhum respaldo positivo de você realmente entrar em campo esse ano, sabe? É, é complicado. Eu acho que não tem como. É um momento inédito, né, cara? É uma coisa que a gente nunca soube lidar e além do mais, é preciso entender, assim, esses esportes que vão ser retomados, eles estão adotando algumas medidas de segurança que, para nós, aqui é inviável, cara. Por Sim, exemplo, a Fórmula 1 quer voltar em julho. Mas como é que eles querem voltar em julho? Você só leva piloto, só o essencial, pilotos, engenheiros ali, mecânicos, tal, ok. Você não tem torcida, você não tem jornalista, você não tem absolutamente ninguém que tenha lá qualquer outra função que não sim. seja montar o carro e pilotar. Qualquer outra pessoa fora isso não vai estar lá. E assim, você tem a questão dos testes. Os caras vão fazer testes todos os dias. Nenhum esporte aqui no Brasil, Tem como. acho até muito difícil o futebol ter essa mesma condição de você, por mais que você faça com Sim. portões fechados, só jogadores e a arbitragem, você não vai ter grana para esses testes. Então, Ah, e a grande verdade vamos falar a verdade também. A gente está falando de número, gente. É muita é, gente. cara, Por exemplo, a é muito Coreia voltou e tudo mais. Só que a Coreia tomou outras decisões há um mês atrás que se a gente tivesse tomado, a gente poderia estar tendo uma outra discussão. Entendeu? Então, tipo, eu concordo com o que você está falando. Tipo, a gente está num cenário, o Brasil está num cenário que não dá para a gente tentar pensar nisso, porque a gente não vai ter teste para fazer para jogador. cara, A gente não vai ter como ter esse controle. O UFC aconteceu essa semana e para mim foi um erro. Para quem não sabe, o brasileiro Jacaré ia lutar. Ele fez pesagem, ele fez tudo, posou para foto, nanã, e depois ele testou positivo. Ele teve e aí a contato, galera que tava junto com ele? entendeu? A Shade perguntou sobre a questão da BFA fazer como a NFL, começar no final do ano e ir até fevereiro. Na entrevista eles falaram que isso não vai acontecer. Se Não, a é BFA for descartável. acontecer, ela vai ser toda disputada em 2020. Exato, foi totalmente descartado. Eles falaram que não tem como, não tá nos planos, a intenção não é essa. É, E eu concordo, cara, porque assim, ó, eu acho que você aproveitar o hype de estar rolando uma NFL e realizar seu campeonato, eu acho até ok. Mas se você manter o calendário seguindo, você perde muito. sim. Você perde muito. Até se você tá pensando em ESPN, porque, por exemplo, a maioria dos jogos da BFA, por exemplo, eu acredito que a maioria deles aconteçam no domingo, se eu não estiver enganado. Alguns são no Depende, sábado, mas a maioria depende. é no domingo. Isso é outra coisa legal da BFA. Isso depende da distância que o time visitante vai percorrer. Exato. Isso eu acho bem legal, porque aí tem a questão de jogar no sábado ou no domingo. Eu sempre discuto, e o Trigo que está comentando aí direto na live, ele sabe disso, porque a gente já conversou sobre isso. Eu acho que sábado ele é o dia perfeito para o FABR, principalmente horário da tarde, porque a sua concorrência de grade é menor. Sim. Totalmente menor. Tirando o Luciano Huck, todo o resto da programação das TVs no Brasil, elas são incertas, a não ser as TVs pagas, que aí elas possuem campeonato espanhol, É. campeonato, A né, Band, a italiano, Band, por tudo aí exemplo, passa. a Band, por exemplo, tinha os direitos do NBB todo sábado, acho que era 1 hora da tarde. Exato, então isso facilita, é lógico. A gente tem o contraponto, que é o quê? A maioria dos jogadores trabalham, boa parte deles trabalham aos sábados. Então Sim. a gente sabe.
Essa parte eu acho muito curioso, porque os times, eles, na BF, nos estaduais, eles nunca podem jogar dia de sábado, mas na BFA eles conseguem. Então eu tento meio que calcular um pouquinho se o patrão ele prefere mais É isso. o Bom, nacional do que o estadual. Sei, mas é, ok. É o que nem o Trigo falou, eu vi ele respondendo aqui que sábado à noite é o melhor horário. Eu concordo. Cara, o horário do cara, é sábado bem às legal o 7 da jogo de sábado à noite lá no Parque São Jorge, mano. acho incrível, só que é lógico, a gente sabe que nem todo time consegue jogar nesse Sim, tipo de horário. Por exemplo, um Valers não pode vir aqui para São Paulo e jogar às 7 horas da noite. É surreal para os caras, não tem como, é impossível por conta da distância. Eu entendo, existem as exceções. Só que eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouquinho mais com carinho, assim, pôr os pés no chão, principalmente após a pandemia, pôr os pés no chão. Não somos a NFL, não vamos chegar à NFL, e o objetivo nem deve ser esse. O objetivo é você conseguir transformar o FABR num esporte, e ele tem potencial para isso, um esporte que os jovens queiram fazer já desde pequeno, porque tem sim uma galera nova que já quer ser jogador de basquete, tem sim. uma galera nova que já se identifica com vôlei. Isso é a mesma coisa que o FABR tem que começar a fazer. Tem alguns times que estão fazendo trabalhos excelentes no Brasil voltado a isso, o Steam, o Croco, o América de Minas. Tá fazendo um trabalho lindo, Sim. tem categoria de base, investem nisso. É isso que você tem que fazer, se aproximar do jovem, porque é legal, pô, Sim. você vê cara de 30, 35 participando do seletivo e querendo jogar, mas você tem que trazer essa molecada pra cá, sangue novo, porque o esporte, O ele vai esporte tem que passando, cara. continuar, É né? A verdade é essa. Então, se continuar, uma ele tem que hora. continuar. O Corinthians teve isso, por exemplo, já que a gente está falando de questão de base, eu não lembro se foi 2016 ou 17. Eu acho que foi 16. Que foi quando teve uma grande mudança no elenco, que o time teve vários medalhões que foram embora e a base realmente começou a jogar. E eu acho que ali foi a hora que a gente começa a perceber a importância, que é você ter jogador e você treinar a garotada desde cedo. Sim, Porque você não é só número também, você tem que realmente ter uma galera que esteja aprendendo. E isso é muito importante pro futuro. Realmente fala. É legal você ver os caras mais velhos se aventurando, mas de certa forma eles têm um tempo para se jogar. Tirando o Marcelão, para quem não conhece, é o jogador da equipe do Guardians, que eu tô até com a camisa deles aqui hoje. O Marcelão jogou no Storm, tá no Guardians agora. O Marcelão, a gente não sabe a idade dele porque ele mente. Então a gente não. Sapabol aposenta, né, velho? A É, gente já fez umas duas, três homenagens de Sapabol pro Marcelão. é. Bom, mas continuando rapidinho, a galera que tá perguntando, que a gente tá chegando até perto do final do nosso tempo. O Andres falou sobre a questão dos times que jogam só no segundo semestre. Pois é, a decisão acarretará na saída de muitos jogadores da equipe, porque vai ficar um ano e meio sem jogar. A gente falou um pouco sobre Exato. isso. O Trigo falou sobre o UFC do caso do Jacaré, né, que a gente comentou. O Caio falando sobre a Alemanha está voltando, os números aumentaram do Covid, ou seja, realmente é uma coisa que você tem que pensar um pouco mais. É, Caio falando, BFA coloca jogo de dia de domingo à tarde, sem chance do público no horário da NFL, apenas familiares. Vamos lá. Trigo falando, para um time como o Vailers é melhor, sai no horário bom de São José. Ele está falando um pouco mais sobre a questão do jogo no sábado à noite, né? O Caio falou sobre a questão do preço dos ingressos. Eu, particularmente, não tenho problema com Eu acho que é relação a muito isso, relativo. Eu acho que é porque, muito porque foi relativo. como o Trigo falou. Ele deixou um comentário. Não é a maior receita, mas é 22%, se eu não me engano, que ele escreveu. Então, isso ajuda, de certa forma, Porra, ah, ajuda a pagar as ajuda. contas, ajuda a fechar o mês. E, e querendo ou não, é o que eu falo. Se você quer que a liga seja profissional, você tem que de certa forma, gerar renda com ela, né? A questão do valor, aí eu acho que é discutível. Tem gente que acha que é muito, tem gente que acha que é pouco. Acho que é relativo. Tem situações que dá para você, de repente, pensar em, sei lá, não sei, eu acho que tem situações e situações. Por Sim, exemplo, eu vejo como inviável um Steamrollers fazer um jogo no Parque São Jorge sem cobrar. Um Vailers fazer um jogo que nem fez lá na abertura sem cobrar. O que o Limeira faz, o Tomahawk faz em Limeira é incrível. Não dá para você não cobrar. Mas são times que eles já conseguiram conquistar a sua torcida. Eles já têm um grupo ali que sim, compraram a ideia, acreditam. Então, no caso deles
eles podem cobrar e de fato vai ter o público, vai ter a galera que já comprou a ideia. Existem alguns times que isso não acontece, então para esses times eles precisam criar esse público, eles precisam Sim, atrair. E tem times aí, eu não digo os da capital, porque pô, você tem quase 20 equipes na capital, todos disputando o mesmo público praticamente. Mas tem times aí em cidade do interior que pode muito bem fazer um trabalho semelhante ao que o Tomahawk fez, ao que o Vailers fez, e conquistar essa galera. Só que sim, você não vai fazer isso metendo ingresso a 40, 50 reais. Você vai conseguir fazendo isso com promoções, com ações promoções. junto à população, vendendo a ideia de que aquele time representa uma cidade. Vai dar Sim, certo em todos? Não vai dar certo em todos, mas vai dar certo em alguns. Tem muita cidade aí carente e precisando de uma equipe que represente elas em alguma sim. coisa, cara. Eu falo, por exemplo, não é mais o caso aqui de Diadema, porque hoje a gente tem o Água Santa, graças a Deus, mas, pô, é uma cidade que sempre precisou ter um time representando ela, comprando a cidade. Um exemplo é os vizinhos aqui, o Avengers sabe muito bem disso, o Diego Quirino. São Bernardo é uma cidade que tem uma tradição em apoiar o esporte, o pessoal lá Sim. compra muita ideia, principalmente os prefeitos que passam por lá. E ele montou o Avengers que tá lá, e o público que comparece ao Baetão é um público bacana. Então eu acho que é Sim. mais isso. Mas eu acho que com essa pausa por causa do corona, a galera vai conseguir pôr a cabeça no lugar, É, refletir e, e e ir em volta para aquela frente. discussão que a gente estava tendo de aproveitar tudo que está acontecendo para realmente sentar e ver o que é bom, o que é ruim, o que pode ser melhorado, o que funciona, então a gente continua, o que não funciona, a gente precisa sentar e conversar. O Henrique Riffel, né, pelo perfil no Futebol Americano no Brasil, mandou pedir para a gente mandar um abraço para Porto Alegre, dele que daqui a pouco tá em live, né? Eu acho que é às 8 Isso, vai horas. ver o Ricardo Trigo lá no Ricardo Trigo Talk Show. Ricardo Trigo aí querendo roubar nosso trampo no Primeira Descida, fazendo as lives dele. Ricardo Trigo é um abração, papai Trigo é nós. Saudade de ver você aí tumultuando nas sidelines. Um beijo pra Cris, nem sei se ela tá assistindo a live, mas a É, Cris, que é a nossa mãe aí, nos ajuda a em mãezona do tudo. E a FABR. Taco. Ó, o Trigo falou que a live dele é às 21 horas com o Henrique Riffel, que é um cara, de uma inteligência absurda. Entende muito do Para jogo, mim, galera. dados na imprensa do FABR, ele só precisa falar uma linguagem que nós consigamos entender, leigo, mas, meu, ele é espetacular e espero que seja uma boa live aí com o Trigo. Bom, E galera, nós tem a gente essa semana com o Trigo também. Deixa eu já fazer um sim, merchan do meu que é amanhã. Não sei o que, que o Trigo vai perguntar para mim, mas estarei lá amanhã no Ricardo Trigo Talk Show. E você é na quarta, né? isso, quarta-feira. Bom, eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, Nascimento? Queria primeiro agradecer a todo mundo que interagiu aqui com a gente, para a galera que está participando, que deu a sua opinião, que perguntou o que achava. A gente discute muito isso e a gente pensou em realmente trazer para a galera o que a gente acreditava, o que a gente espera que aconteça, o que a gente acha que pode ser feito de mudança. Para a gente fechar, Nascimento, se você quiser fazer alguma última consideração, deixar suas redes sociais para a gente poder encerrar, fica à vontade. Bom, eu não vou deixar minhas redes sociais por um motivo muito simples, cara. Eu só compartilho meme, então não vai adicionar nada à vida de ninguém. Vai adicionar absolutamente nada. Mas vou mandar um abraço pro Caio, porque ele tá implorando. Caio, esse moleque é um dos enormes talentos aí do futebol do FABR. Galera, aí fique de olho nele. Né? Faz parte agora da equipe do Primeira Descida. Inclusive, chegou uma galera muito boa no Primeira Descida. Eu só queria enfatizar primeiro, dar os parabéns para a BFA pelo que ela fez, mais uma vez. Como eu disse, eu discordo de muitas coisas da BFA, mas tirando algumas coisas que eu discordo, e quando a gente discorda, não é que a gente está torcendo para dar errado, é que a gente apenas tem um ponto de vista diferente. Né? Então eu espero que eles encontrem um caminho e consigam organizar uma competição forte, seja esse ano, seja o ano que vem. Assim como eu torço e trabalho e ajudo o Trig e a Cris para que a SPFL dê certo, e quero que todas as outras ligas deem certo, porque eu acredito muito no FABR, acho que o potencial é enorme. Eu vejo a dedicação dessa galera que, pô, chuva, sol, campo ruim, Faz pô, mó acontecer, treta né? pra cidade e tudo mais, e tá ali, tá batendo, tá lutando. Então, eu comprei essa ideia, eu gosto do FABR, não sou tão fanático quanto todo mundo, mas amo esse esporte, então eu quero
De certo é isso, galera. E espero aí que possamos participar mais vezes desse bate-papo aqui do Primeira Descida e que entendam que a minha opinião não quer dizer que é a verdade. Muito pelo contrário aí. Eu faço cagada o tempo todo aí. Faço um monte de besteira o tempo todo também. E é isso. Bom, queria agradecer mais uma vez o Nascimento. A gente já tinha conversado algumas vezes de trazer ele nas lives, né? Um cara que soma bastante com a gente, né? Às vezes é o cara que dá um puxão na orelha da gente quando a gente precisa ouvir um pouco mais. Mas é isso, galera. Agradecer a todo mundo que para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, que é a Primeira Descida no Twitter, Primeira Descida no Facebook. Aqui é o Primeira Ponto Descida no Instagram. Se você não viu a live completa no Instagram, ela fica disponível aqui e sobe para o nosso canal do YouTube também. Você pode acompanhar a hora que você quiser. Para quem quiser seguir nas minhas redes sociais é @omeninornelas no Twitter, no Instagram, no Facebook, tudo. Trigo perguntando por que o São Paulo Futebol Clube não tem time de futebol americano. Não sabemos até Vou hoje. criar Eu vou criar um assim que o Leco sair de lá. Assim que o Leco sair de lá, eu vou levar um projeto para o São Paulo. Mas antes disso, eu vou montar um time de futebol americano do Água Santa aqui em Diadema, que é para a gente dominar tudo, porque o próprio Steelers nasceu aqui em Diadema. O futebol americano é daqui, meu. É daqui do Principado e o Trigo precisa aceitar isso. Bom, galera, obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que participou. Segue a gente nas redes sociais. Vem com a gente nas redes sociais. Pode sugerir pauta, pode sugerir ideia para live. A gente está tentando cobrir o máximo de FABR durante essa quarentena. A gente vai tentar voltar essa semana para terminar as análises de draft que a gente tem que fazer, porque a gente falou que vai fazer de todas as divisões, então a gente vai fazer de todas as divisões. E é isso, galera. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.